foi numa outra viagem também aqui em Brasília. E nesse dia eu lembro que ele chamou algumas meninas para entrarem mais para dentro do mato onde ele estava. E eu entrei junto com essas meninas e ele começou a conversar com a gente, né? O que eu achei interessante é que eu fiquei tão ansiosa, nervosa, tipo, que a minha perna começou a tremer, eu perdi a força nas pernas. E, de repente, eu falei, tive uma ideia. Eu pensei, gente, eu tô ouvindo a voz, o Bilu tá vindo daquela direção. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi me agachar. Me agachei assim. Quando eu fiz isso, me agachei para poder ver se eu conseguia enxergar alguém. Eu vi ele, o Bilu, bem ali. E eu fiquei nervosa, falei, Bilu, eu tô te vendo, finalmente consegui te ver, você tá bem ali, agora que eu abaixei consigo ver a sua silhueta e tudo mais. E aí ele começou a rir, falando que também estava me vendo. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, se aproximem. Aí ele pediu pra gente dar aqueles passos, né, que nem ele falou no vídeo do CQC, da Record, e a gente começou a se aproximar. Olha, eu cheguei tão perto dele que, sabe quando você está conversando, uma conversa normal com uma pessoa, em pé? Eu estava a essa distância dele. Só que a lua estava atrás dele, e então eu estava enxergando ele completamente preto. Não conseguia ver os detalhes do rosto, mas era uma pessoa bem ali na minha frente. E o que eu achei interessante, que me fez perceber que não era, digamos assim, um humano normal, como a gente está acostumado a conversar, foi porque ele falou que ele ia ficar menos denso, ele ia diminuir o nível de densidade dele. E quando ele falou isso, e ele estava muito próximo, eu comecei a enxergar a mata através dele. A lua, a mata, tudo. E ele perguntou se eu estava com medo dele, e eu falei que não, porque eu realmente não estava com medo dele. Mas tinham vários iniciantes no grupo, lá mais para trás, que estavam um pouco ainda assustados, sem saber, né, o que era aquilo e tudo mais. E aí ele fez uma brincadeira, ele me distraiu, e aí quando eu estava tranquilo e distraído, ele pegou e chegou até aqui em mim, veio até aqui e gritou. E aí eu dei um berro. E aí antes ele tinha falado assim, se você gritar, você vai perder pontinhos, brincou assim comigo. Você não vai passar no teste, brincando. E eu falei que eu não ia ter medo. E aí ele fez isso, me assustou, eu gritei. Quando eu fiz isso, a minha aura, o meu campo, expandiu. As meninas também gritaram de susto, e todo mundo lá atrás também, porque ninguém entendeu o que estava acontecendo. E ele falou que ele fez isso propositalmente para que a nossa aura expandisse, né, o nosso campo eletromagnético expandisse, e ele conseguisse trabalhar na nossa energia, né, para que a gente não tivesse medo, para o desbloqueio de várias questões que a gente tem no nosso campo áurico, e para ele conseguir trabalhar energeticamente cada uma dessas pessoas. Então, tudo que ele faz, às vezes parece ser bobo, né? Ai, para que dar um susto? Que besteira, nossa, que infantil. Mas não, gente, cada coisinha que ele faz tem um motivo, que a gente, às vezes, não dá importância, e depois ele explica e faz, caramba, faz você pensar, né? E esse dia, para mim, também foi assim, eu não tenho palavras para descrever, porque era muito próximo e pelo fato de eu ter conseguido enxergar através dele, tá? Então ele ficou denso e depois ele foi ficando mais sutilizado. E essa, Rafa, eu acho que foi uma das que eu mais gostei, mas tiveram outras também.